Freud, ele é o pai da psicanálise, obviamente, né? É um médico ali, um psiquiatra que desenvolve essa técnica. Olha o professor Paul Witz aí. E ele trouxe conceitos fundamentais no mundo hoje, né? Como a ideia de inconsciente, complexo de Édipo e tal, né? Coisas que moldaram não só os estudos da saúde mental, mas a própria psicanálise, né? E a arte também, né, Vilela? Que eu sei que é uma área que você gosta muito, e eu também. Quando a gente pensa assim numa arte surrealista, tem muita inspiração na psicanálise freudiana, né? Tem nos sonhos. Aquelas ideias dos sonhos, né? Todas aquelas pinturas de Salvador Dalí que a gente vê. Coloca aí os relógios derretendo, aqueles animais com aquelas pernas de lâminas, né? O cavalo com a pata gigante, né? Não só nas artes plásticas, mas cinema também, né? Tem o filme famoso que é do Salvador Dalí com Buñuel, que é o Cão Andaluz, né? Muito louco, que é loucaço, né, o filme. Olha lá. Olha lá. Então, assim, a psicanálise teve uma influência monstruosa, né? Então, isso vira um modelo de terapia de saúde mental e vira também todo um espírito de uma época ali, né? Um zeitgeist ali da psicanálise. Inclusive, o próprio Freud aqui, um pouco puxando a sardinha para si mesmo, ele fala sobre as 3 feridas narcísicas da humanidade. O que seriam as feridas narcísicas, né? O narcisismo é o cara que se acha o tal. Agora, a ferida narcísica é aquilo que diz pra você, aí, meu irmão, você não é tão bom assim, não. Então, são 3 feridas que Freud aponta. Que fazem eu saber que eu não sou... que faz o cara falar, acho que eu não sou tão importante, não. Não o indivíduo, mas no conceito do ser humano. Ah, tá. A humanidade não é tão importante assim dentro do contexto do universo ou do planeta Terra. Né? É assim, dentro do cristianismo porque é a coroa da criação de Deus. Mas, inclusive se você é cristão, Jesus fala, sejam mansos e humildes como eu sou. Então você não vai falar, eu sou o cara porque eu sou filho de Deus, então vou subjugar tudo, vou dominar, vou virar um pequeno tirano. Não, também não é assim. Tem a sua importância, mas também não é algo para você se vangloriar. Inclusive, a Bíblia nos ensina, olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você. Ou seja, nunca olhe de cima para baixo. Olhe como se a outra pessoa fosse mais importante do que você, porque assim você vai acabar respeitando as pessoas, né? E ao contrário do que está acontecendo hoje. Com a inteligência artificial, a ideia do ser humano está perdendo muito valor. A gente até poderia dizer, eu estou especulando aqui, nem tinha pensado nisso antes, que o advento da inteligência artificial substituindo a mente humana seria a 4ª ferida narcísica. Pois é. Entendeu? Seria mais uma paulada. Você não é mais necessária nem para pensar. Essa máquina te substitui. Entendeu? Então isso é mais um elemento de ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o fato da inteligência artificial estar substituindo a característica mais peculiar do ser humano, que é o poder de raciocínio, né, e a autoconsciência, né, o pensamento, isso força o ser humano a repensar qual é o seu próprio lugar no mundo, né? Porque tem uma máquina que está aí fazendo tão bem quanto e daqui a pouco muito melhor, né? Então já é uma coisa interessante. Então a obra do Freud, ela permeia essa história da humanidade, voltando nas 3 feridas narcísicas, né, que Freud coloca. A primeira ferida narcísica é o trabalho de Copérnico, porque Copérnico chega e fala, olha, o Sol não é o centro do universo. Quer dizer, a Terra não é o centro do universo. Não tem mais a ideia do geocentrismo. A Terra está no centro de tudo, tudo gira em volta da Terra. Ele fala, não, o Sol, no nosso sistema solar, o Sol está no meio. Então já dá aquela desmerecida, né? Você fala, pô, acho que eu não sou tão... O Sol tem muito mais força do que nós, né? A segunda é meio óbvia também, né? Darwin chega e fala, não, o homem não foi criado por Deus, ele evoluiu das espécies e tal. E não... Assim como todas as outras? Eu não creio nisso, né? Eu não sou evolucionista, mas a ideia... Você pode falar, eu não concordo com Darwin, mas ele existe. A origem das espécies foi escrita, né? E isso foi uma ferida narcísica terrível. Porque os caras falaram, poxa, então as coisas acontecem sozinhas sem depender de Deus. A gente veio do macaco, tem toda aquela discussão. Isso foi mais Isso é uma simplificação, claro. A gente não veio do macaco. Mas mais uma paulada de tipo assim, ó, meu irmão, tu não é tão importante assim, não. E a 4ª ferida, a terceira, perdão, é a própria psicanálise. Então, o Freud, que inventou essa ideia das 3 feridas, ele se coloca, né, como tipo assim, você fala, ó, os maiores podcasts do planeta Terra, o Joe Rogan, eu, né, você já se coloca no, né, a inteligência limitada, você fala, ok, irmão, você tá falando de uma ferida narcísica, mas você tá se exaltando, você tá meio narcisista, total, né, que você se coloca... Se colocou lá no mesmo nível de Darwin. O revolucionário da parada. Mas a ideia é essa, né, 3 feridas no conceito de que o homem é muito importante. A primeira,
a Terra não é o centro de tudo, é o Sol, né? Pelo menos no nosso sistema solar. A segunda é a teoria da evolução, né? Dizendo que o homem pode ter evoluído naturalmente sem depender ali do plano de Deus. E o terceiro que é a psicanálise. Aí a pergunta que fica é, Vilela, por que a psicanálise ela seria uma ferida narcísica nesse sentido? Porque o que o Freud traz é a ideia de que existem forças que estão ali escondidas na minha mente que me dominam, que me controlam. Então eu não sou tão livre como eu imaginava, nem tão autônomo. Eu sou pilotado por pulsões e desejos que estão ali escondidos ali e que acabam definindo quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então é uma ideia de que existe um sistema maior do que você que limita a sua liberdade de ação. Entendeu? Então é por isso que a psicanálise seria a terceira ferida narcísica, né? Tem gente que coloca o advento da linguística com o Ferdinand de Saussure, porque a linguagem é um sistema que você chega ao mundo, esse sistema já existe, e você tem que jogar esse jogo que já está dado. Então você só consegue se comunicar e se entender a partir da linguagem. A linguagem é um sistema que está... reduzindo... ele te limita e está acima de você. Tá. É claro que alguém poderia falar, não, vou inventar um idioma novo. Existem casos disso, né? O Esperanto, por exemplo, né? Mas é tudo sempre misturado com outros. As línguas que Tolkien inventa, tudo inspirado também em língua celta, no árabe e tal. Então a linguística, ela determinaria também, seria uma superestrutura debaixo da qual a gente opera, né? Tem um livro interessante pra caramba, que é do Michel Foucault, que é A Ordem do Discurso. Nesse livro ele fala assim... o livro, é um livro pequenininho, é fácil de ler, deve ter umas, sei lá, 80, menos 100 páginas, e dependendo da edição, obviamente, e é a palestra dele quando ele assumiu como professor no Collège de France. E aí, exatamente esse aí, ó, é interessante pra caramba, é a aula inaugural do Collège de France, né, em 1970. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim... eu gostaria de não ter que tomar a palavra, mas apenas mergulhar no fluxo contínuo da linguagem que já vem acontecendo desde que o homem começou a usar os idiomas, né? Então a linguagem é algo que já vem acontecendo e você se entende como gente no mundo onde a linguagem existe e você não tem muito o que fazer, você tem que se adequar às regras da linguagem.